Você já sofreu algum tipo de intolerância religiosa? Alguém já debochou da sua fé? Alguém já te disse que bobagem, como é que você acredita nisso? E você ficou assim meio sem graça, sem saber o que fazer? Pois é, esse é o assunto hoje do canal Angeline. Eu te convido a deixar aqui os seus comentários e dizer sobre alguma experiência que tenha acontecido com você na sua vida. Hoje, dia 21 de janeiro, é o Dia Mundial das Religiões. Esse é um dia comemorado no mundo inteiro desde 1949 e foi instituído na Pérsia. No Brasil, desde 2007, nós aproveitamos a mesma data, 21 de janeiro, para falar sobre a intolerância religiosa. É o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Quem vai falar conosco é uma moça que sabe muito sobre esse assunto. Ela passa por muitas dificuldades e sofre na pele. Quem vai falar conosco é uma cidadã do mundo que luta pelo respeito com as pessoas. É Janine Rodrigues. Janine, é um prazer recebê-la aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui para a gente falar sobre esse tema. Eu atuo na área da educação para a diversidade, a gente trabalha principalmente com escolas, e trabalhar a temática da diversidade com esse público, né, com o público infanto-juvenil, com os educadores, com as suas famílias, é sempre um grande desafio, porque o Brasil, não só o Brasil, o mundo inteiro, né, tem uma vasta diversidade. E quando a gente olha aqui para o nosso país, essa diversidade ela é muito latente. E isso, infelizmente, gera muitos conflitos, muita falta de respeito, até muitas agressões também. Então, falar sobre intolerância religiosa é um tema que deveria ser discutido diariamente. Que bom que nós temos uma data para falar sobre isso e que a gente possa aí cada vez mais trazer essa discussão para o nosso dia a dia. Então, muito obrigada pelo convite. Janine, quando você defende que a intolerância religiosa deveria ser discutida no currículo escolar, o que você propõe de concreto? A intolerância, ela já é um resultado da não discussão, né, de um tema, ou porque ele foi ocultado, né, ou porque ele ficou omisso, ou porque se ele foi abordado de uma maneira totalmente incoerente ou equivocada. Então, por isso que quando a gente fala de uma educação anti-preconceito ou antirracista, anti-bullying, a gente está falando justamente de educar esse cidadão de uma forma que não é que ele vá ser doutrinado, né, em determinada religião, e sim apresentar essa religião, inclusive, até sob o ponto de vista cultural e histórico, né? Isso é uma coisa que muitas vezes se confunde. Ensinar religião é doutrinar naquela religião, é converter alguém àquela religião. Não é isso, né? A gente está falando aqui de um conhecimento e a escolha da religião ela é pessoal. Agora, e ela é uma escolha, né? Agora, o respeito à religião e o conhecimento, mesmo que seja básico, para que a gente tenha um respeito, isso é obrigação. E as crianças, principalmente as crianças, elas têm direito de ter essa educação, para que a intolerância não aconteça. Então, eu acho que uma coisa concreta que a gente precisa trazer para dentro da educação, né, para dentro da escola, é colocar no nosso currículo essa abordagem das religiões a partir do olhar histórico-cultural. Não tem nada a ver com doutrinação, não tem nada a ver com conversão, tem a ver com educação para que a gente não tenha a intolerância. Porque fazer com que alguém deixe de ser intolerante é possível? Sim, é possível, mas dá muito mais trabalho. É muito mais fácil que nós sejamos educados para não sermos intolerantes.
E porque eu discuto sempre, eu sempre falo sobre isso, porque a intolerância significa tolerar, aguentar, suportar. Na verdade, eu penso que esse termo, né, embora ele seja um termo mundialmente conhecido, se fala muito sobre isso, mas o termo correto, no meu entender, seria respeitar. Porque você Sim. não precisa amar a pessoa, você não precisa gostar dela, você não precisa ter o mesmo ponto de vista, mas é fundamental respeitar. E quando a gente Sim. fala em intolerância, nós estamos falando em tolerar, em aguentar, em suportar. Você concorda que às vezes até o termo ele confunde um pouco? Com certeza. É igual quando a gente fala, como a gente atua na área da educação, né? Quando a gente ouve o termo inclusão. A gente entende o que as pessoas estão querendo dizer e a gente também, até por uma questão de entendimento geral, muitas vezes usamos o termo inclusão. Mas se a gente parar com calma para pensar, para que eu inclua alguém, eu estou dizendo que aquela pessoa ela não faz parte. E não é verdade. Na verdade, o que acontece é um sistema que exclui a pessoa, porque estamos todos dentro, né? Todos temos os direitos enquanto cidadãos, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, todos deveríamos ter acesso à saúde, bem-estar, enfim. E aí alguns sistemas sociais excluem as pessoas. Então, na verdade, quando você fala da intolerância, eu concordo plenamente, porque eu não preciso, não é uma questão de gosto, é uma questão de respeito. Né? Quando a gente entende, mas eu não gosto porque eu não entendo. Ué, mas então só tem validade se você entender? Tem tantas coisas que a gente não compreende, até na própria natureza, né? A natureza é cheia de mistérios, é cheia de complexidade. Então, se a gente não entende a natureza, o meio ambiente, então a gente não gosta dele? Não é assim que funciona. Então, por que com o ser humano vai ser igual? Né? Se a gente não entende como cresce uma árvore, se a gente não entende como uma flor ela floresce, a gente vê, mas a gente não entende exatamente o que está acontecendo ali. E aí, por isso, a gente mata a flor, a gente pisa na flor, a gente corta a árvore? Não. Mas a gente corta o ser humano, porque a partir do momento que eu desrespeito esse ser humano, esse indivíduo, eu estou, de certa forma, podando, né, a participação, a inserção dele na sociedade. Então, é o que você falou de uma maneira brilhante, é respeitar. Não tem a ver com entender ou concordar, é respeito e é devido, não é escolha. Respeito é obrigação. Janine, você não acha que também falta um pouco de paciência para o ser humano? Eu estava uma vez na fila do supermercado e uma pessoa estava um pouco irritada na frente, assim, e a pessoa que estava atrás de mim me disse assim, eu nem sei quem é, ela me disse, olha, antes eu pedia a Deus todo dia saúde, hoje eu peço paciência. Porque, assim, eu posso não concordar com o seu gosto musical, eu posso não concordar com o que você acredita, com o que você gosta, com a cor da roupa que você quer vestir, mas eu preciso entender por que você gosta disso. Não para saber tudo da sua vida, mas para poder definir o seu gosto. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar na alimentação, uma pessoa que vem do Nordeste gosta do quê? Gosta de comer farinha, né? Sabe bem o que é um beiju, não é? Gosta de aquele cuscuzinho de manhã, que é uma delícia, né? Quem veio do Sul gosta de pão, gosta de comer outras coisas, né? Se você é uma pessoa italiana, adora comer macarrão, né? Se você é brasileiro, você gosta de arroz com feijão. Então, por que é que a gente tem esses hábitos? Porque nós fomos tendo Sim. culturas diferentes e nascemos diferentes. Então, por que a gente respeita, por exemplo, o gosto, vamos dizer, culinário, o sabor culinário, mas a gente não respeita a religião da outra pessoa ou a escolha que ela faz? Você consegue entender isso? Então, isso tem tudo a ver com diversidade,
com um olhar sobre a diversidade. Eu vou continuar aqui no exemplo que você deu da alimentação, da gastronomia. Por que, por exemplo, mesmo no Sudeste e até no Sul, né, a gente conhece e se alimenta e consome mandioca, farinha, sendo que, de um modo, né, mais abrangente, é um alimento que é muito mais comum no Nordeste do Brasil. Mas aí vamos pensar, se a gente sair agora para almoçar em São Paulo, a gente consegue comer farinha? Sim. Se eu estiver em Florianópolis e quiser comer farinha, eu como farinha? Como farinha. Por quê? A farinha, ela se popularizou em diversas outras regiões do Brasil. Então, todo mundo sabe que ela é muito mais utilizada em praticamente todos os pratos do Nordeste, mas hoje em dia, em qualquer lugar do Brasil que você chegue e fale de mandioca e de farinha, as pessoas sabem o que é. É isso que tem que acontecer com as questões culturais, inclusive da religião. Porque o que acontece? Quando a gente chega em alguns temas, está cada um só no seu mundinho. Então, isso é o que é importante. E isso, hierarquicamente, tem mais importância do que qualquer outra coisa. Então, vamos pegar aqui só de exemplo, tá, gente? O catolicismo. O Brasil é um país que tem, digamos, né? Isso tudo que eu estou falando são exemplos. Que a maioria das pessoas são católicas. Então, o catolicismo está hierarquicamente, né, com mais importância do que qualquer outra religião. Não. O cristianismo? Também não. O budismo? Também não. É tudo uma questão de respeito. Não é que a gente tenha que conhecer a fundo todas as religiões, saber cada detalhe, mas a gente precisa sim entender e conhecer que aquela religião existe, porque a partir do momento que a gente conhece, a gente se relaciona, não se relaciona do ponto de vista da religiosidade, mas se relaciona com o tema, porque tem muita gente que gosta de farinha, que sabe onde tem farinha, mas que não gosta de comer farinha. E tudo bem, né? É a mesma coisa. Se a gente não consegue olhar para as questões da religiosidade, das religiões, de forma diversa, né? Como a gente trabalha muito nas escolas, eu costumo dizer o seguinte: por que é muito mais tolerado e respeitado falar de mitologia grega, mas se a gente fala de mitologia africana, isso é demonizado? Né? Por quê? As pessoas, infelizmente, né, na nossa sociedade, a gente se construiu em cima de mitos, em cima de mentiras, não é nem de mitos só, em cima de mentiras sobre as religiões de culturas de matrizes africanas. Então, são religiões que foram sempre muito vistas, né, como inferiores, como ruins, e isso está no imaginário cultural, isso está no imaginário que foi difundido. E isso acontece para muitas outras religiões, né? Essa coisa de, porque os muçulmanos fazem isso, porque explode. Isso é extremamente perverso, porque a gente está pegando um elemento, né, daquela... enfim, a gente está pegando uma informação que não é uma informação boa e a gente reproduz isso para todo um grupo que faz parte dessa religião. Então, a gente precisa conhecer, a gente precisa se relacionar. E, na minha opinião, ter isso na escola seria incrível, né? Porque a escola é onde a gente mais tem diversidade. Nessa faixa etária aí, entre as crianças, adolescentes e jovens, a grande maioria está na escola. Então, se a gente puder aproveitar esse espaço para discutir diversidade e respeito às religiões, vai ser muito, muito, muito produtivo para a nossa sociedade. É como eu digo, né? O respeito, ele fica muito mais fácil quando você tem conhecimento. É como na escola, né? Eu, por exemplo, não gostava de matemática. Mas por que eu não gostava de matemática? Porque eu não sei matemática, tá certo? Eu ficava ali meio irritada em aprender equação, raiz quadrada, sei lá, né? Mas a matemática é fundamental na sua vida, para você fazer conta, para você ver. Então, a partir do momento que você começa a aprender que o professor é legal com você, que a professora te dá dicas, que ela tem paciência, você aprende,
Você passa de ano e você sabe que vai usar aquilo para a sua vida, né? Sim. O conhecimento das religiões, na minha cabeça, é igualzinho. Quando você entende por que aquela pessoa faz isso, por que ela não come aquilo, ou por que tem dia que ela usa roupa branca, por que ela não usa roupa preta, tudo isso, se você passar a entender, a conhecer, você não precisa acreditar, mas o que você precisa é respeitar. E para respeitar, você precisa entender o que leva aquela pessoa a fazer aquilo. Né? Esse, inclusive, Sim. Janine, é um dos propósitos do nosso canal, o canal Angeline, onde eu falo sobre religiões, para cada vez mais a gente falar sobre a cultura do encontro e a cultura da paz. Não é? Porque senão, o que a gente veio fazer nesse mundo? A gente só veio para brigar? E será que uma coisa que é tão particular, né, você acreditar num Deus, fazer uma oração, seja para que Deus for, seja para que ser for, o que o outro tem a ver com isso? Por que é que tem que pegar e tacar fogo no terreiro? Por que tem que desmerecer a religião do outro? O que isso muda na vida da outra pessoa, né? Porque o que você precisa fazer, quando eu digo que também tudo tem a ver com tudo, é respeitar as pessoas nas suas escolhas. Por que a gente respeita as pessoas, por exemplo, se elas querem comprar um carro grande, um carro pequeno, se elas querem andar de bicicleta ou a pé, e a gente não respeita as pessoas na sua fé? Exatamente. É isso. Acho que a gente tem que cada vez mais ter isso muito entendido, né? Que é o respeito, ele não tem a ver com a relação com a crença naquela religião, né? São coisas diferentes. A gente está falando de respeito, a gente está falando de ser humano, né? E muitas vezes o que a gente vê na prática são coisas totalmente contraditórias daquilo que a gente diz que é um ser humano, né? Por que a gente diferencia tanto a nossa vida, o nosso comportamento, a forma com que a gente se organiza entre outros animais e os seres humanos, né? Senão, eu não entendo qual é a diferença. Se a gente não consegue analisar e respeitar, a gente acaba tendo um comportamento e uma reação até perversa, porque os animais, eles não são perversos, né? E nós que temos total consciência, muitas vezes somos perversos. Então, e ter isso discutido dentro da escola, né? Se a gente tiver um espaço para isso, vai ser muito importante, sabe? Muito importante. Até só lembrando aqui um evento que aconteceu no ano passado, nós fizemos um encontro na Piraporiando para falar sobre a importância da discussão da diversidade religiosa nas escolas. Né? Foi um encontro muito bacana com professores, algumas famílias também que participaram. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu convidei algumas pessoas também, especialistas na temática da diversidade, especificamente da diversidade e da religiosidade, da religião. E o que me chamou muita atenção foi a quantidade de dúvidas que os professores têm quando algum evento relacionado à religião acontece na escola. Porque eu ouço muito assim, Janine, mas olha só, isso não é um tema que diz respeito à escola. A escola tem que ensinar português, matemática, biologia, física, né? Isso é um tema da família. A família que vai escolher qual é a religião dela, ou é ela que vai orientar a criança para a questão da religião. Sim, mas não é disso que a gente está falando. A gente não está falando em doutrina. A gente tem que entender isso. Falar de religião não é falar de conversão e doutrinamento. Não é. A gente está falando sobre a perspectiva cultural e histórica, para que aquilo faça parte do conhecimento dessa criança, que vai crescer, que vai se relacionar, que vai trabalhar, ou que vai, enfim, fazer atividades num ambiente que nem todo mundo vai ter a mesma religião que ela.
inclusive pessoas que não têm religião nenhuma. E isso não pode ser algo como um bicho de 7 cabeças para ela. Ela tem que olhar para aquilo com naturalidade. Agora, se ela passou a vida inteira sem se relacionar com nenhum tema, né, que aborda essa diversidade religiosa, muito provavelmente ela vai se tornar um adulto que tem algum tipo de preconceito, ou muitos preconceitos em relação à religião. E outra coisa, o professor que está lá na sala de aula é quem está na linha de frente, né? Quem vê ali os conflitos, como, por exemplo, uma professora que estava compartilhando comigo, olha, a gente está numa dinâmica muito complexa na escola, porque uma das adolescentes da escola foi para a escola com a cabeça raspada, né? Porque ela a família, ela e a família toda é do candomblé, e todas de branco e tal, e assim, a escola parou, né? Foi um acontecimento, assim, e ela ficou extremamente, né, claro, constrangida, entristecida, por mais que essas crianças e adolescentes se coloquem ali como, né, fortes, né, as crianças empoderadas. Isso é um termo que me preocupa às vezes, porque criança é criança. A gente tem que ter muito cuidado quando uma criança ou um adolescente, ele parece não estar sofrendo, ele parece não estar se importando, porque muito provavelmente ele está, só que ele quer fazer o forte, né? E como o professor, ele também não tem um apoio para como que eu trato isso, né? Ou eu finjo que não aconteceu, o que eu faço? Né? Ou religiões, por exemplo, por exemplo, cristãs, né? Eles não usam, algumas religiões protestantes não usam calça comprida, só usa saia e vestido. Aí vai ter uma atividade na escola, ou uma brincadeira, um jogo, ou educação física, e na escola tem uniforme, tem que usar uma calça comprida. Como que faz? Obriga a criança a usar? Ou pior, debocha da criança que não pode usar calça comprida? Porque isso que acontece na escola. Não em todas, obviamente, mas em muitas escolas isso é tratado como uma coisa engraçada. Que bobeira, você não pode usar calça comprida? Por que é bobeira? Né? Por que a gente diminui quando é um entendimento do outro? Né? Então, isso no mínimo tem que ser discutido. Claro que existem... Né? Essa coisa, Janine, de quando você quer entender o outro e fazer com que o outro faça o que você faz. É a mesma coisa que eu pegar quanto você ganha por mês e dizer para você como você deve gastar. Né? Isso é uma coisa que você sabe das suas despesas, assim como a religião. Então, eu vou numa religião que não me permite usar calça comprida, as pessoas precisam respeitar. É diferente de eu dizer, a minha religião não permite que eu venha na escola. Bom, aí é outra conversa. É outra coisa. Mas o que nós estamos falando é, a maneira como eu me visto, ela não muda nem um pouco o conhecimento que eu vou adquirir na escola. É esse tipo de conversa que é necessária as pessoas terem e ter o conhecimento, né? Por exemplo, quando você vai conversar com um judeu, que a gente sai para... Por que a gente, naquele dia, tem que pedir uma feijoada? Se a gente sabe que o judeu não come carne de porco. Dizer, só um porquinho, o que é? Não, a gente vai e pede uma outra comida. Por quê? Porque a gente poderia ir no mesmo restaurante, no mesmo dia, a pessoa que pudesse comer a carne diria assim, hoje não estou bem disposta, uma feijoada não vai cair bem. Pronto, não teria nenhum problema. Né? Exatamente. Mas quando você fala em religião, fala, mas que bobagem, que coisa, né? É engraçado como a pessoa acha um problema no que pode ser uma solução e no que pode ser o que eu defendo tanto, que é a cultura da paz e a cultura do encontro. Porque você perde a oportunidade de entender e de ter um conhecimento por que aquela pessoa não pode comer aquele alimento.
É simples, Exatamente. né? Você adquire um conhecimento. Por que você gosta de aprender uma nova língua, ouvir uma música diferente, e você não quer entender como é a religião do outro? Isso é uma coisa que não passa muito na minha cabeça, né? Como eu estava vendo até Sim. que agora, hoje, no dia 21 de janeiro, também é rememorado, né, a memória da Ialorixá Mãe Gilda, do terreiro lá de Salvador, né, da Bahia, que o terreiro dela sofreu uma grande... sofreu um ataque, na verdade, né, e depois ela veio a falecer no dia 21 de janeiro de 2000 de infarto, né? Quer dizer, se você pensar no ano 2000, uma pessoa ter morrido porque alguém não acredita na religião dela, mas qual é o problema dessa pessoa? Deixa ela Sim. professar a fé dela, né? E eu Exatamente. acho, Janine, você como negra pode me dizer isso, os negros e as religiões de matrizes africanas são as que mais sofrem esse tipo de desrespeito, não é? Sim, existe, no caso da população negra, além de toda a intolerância religiosa que várias outras religiões também sofrem, as religiões de matrizes africanas, elas têm ainda um agravante que foi todo o processo da escravização, né? Então, toda a perversidade de tentativa de que essa população esquecesse ou abrisse mão das suas crenças, né, que fossem proibidas até pouquíssimo tempo, né? A gente tem que lembrar aí da lei da vadiagem, né? A lei que proibia os movimentos de capoeira nas ruas ou em qualquer local. Então, a gente teve, inclusive, com aval legal, né, que essas religiões elas fossem criminalizadas, né? Então, eu acho que todo esse processo de escravização ele acabou contribuindo para que todo o preconceito, todo o racismo, né, ele fosse ainda mais perverso com a população negra, que esse exemplo que eu dei da mitologia grega e das mitologias africanas, eu acho que exemplifica muito bem isso, né? A gente pode tranquilamente levar para a escola um livro que vai falar ali de Atenas, né, de Aquiles, mas se a gente leva um livro que vai falar sobre Oxum, que vai falar sobre Yansan, isso muito provavelmente será um problema, né? E por isso que o conhecimento ele é necessário, porque primeiro que a gente está falando de construção histórica, né? E construção histórica não é uma coisa que você apaga, já aconteceu, né? Já fomos firmados, forjados, a nossa sociedade ela já foi estruturalmente criada em cima desse preconceito, desse racismo. E aí uma coisa que eu acho que é importante, sobretudo no Brasil, é que as outras religiões, elas entendam o que foi e o que é ainda o racismo no Brasil e apoiem, né, as religiões de matrizes africanas. Não apoiar a partir da crença religiosa, mas apoiar, sim, entendendo que nós vivemos no país mais racista do mundo e que os terreiros continuam sendo praticamente diariamente queimados, né? As pessoas tendo que sair muitas vezes da comunidade porque não podem ali ficar por conta da sua religião. Acontece preconceito com as outras religiões? Indiscutivelmente, mas dificilmente a gente vai ver um morador de um prédio ou de uma vila tal teve que se mudar dali porque ele é católico, né? Ou teve que mudar dali porque ele enfim, é cristão. E eu não estou querendo diminuir a dor do outro, tá? De forma alguma. Eu acho que toda dor é uma dor. Eu tenho pavor dessa coisa da gente ficar brigando para ver quem é que está sofrendo mais, né? Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem que compreender que no Brasil, especificamente, temos aí a questão racial que potencializa todos esses problemas sociais que a gente está falando.
ser pobre, ser marginalizado, ser alvo no Brasil e ser negro é quase a mesma coisa. Isso. Infelizmente. A gente não fala isso com alegria. O Brasil tem uma dívida com os negros. Eu tenho certeza disso. Né? Porque sabe o que me parece quando você falava? Eu estava aqui me lembrando a história de Moisés na Bíblia. Né? Os hebreus eram escravos há mais de 4 séculos, há muito tempo. Então, quando Moisés volta para o Egito e diz que vai libertar o povo, tudo bem, aí há Deus falando com ele e tal, mas o que aconteceu? As pessoas precisaram se organizar em comunidades, elas precisaram atender às solicitações de Moisés, né, para que elas pudessem sair da escravidão para a libertação. Então, era muito tempo, parecia que nunca aquilo ia mudar, mas mudou. Eles saíram, né, do Egito sem internet, sem WhatsApp, né, sem uma maneira fácil de se reunir. Eles saíram do Egito, entenderam e foram para a caminhada da libertação. Né? Então, hoje fala, não, mas sempre foi assim, a gente brinca, fala, o neguinho ali, a negrinha, isso é coisa de negro, isso é coisa de preto. Não, isso tem que mudar. Né? Se até no Egito mudou e eles eram escravos e passaram a ser livres, por que aqui a gente não pode fazer a mesma coisa? E o movimento, quando ele se firma, é isso mesmo, o movimento tem que entrar, tem que brigar e tem que, principalmente, mostrar e contar a sua história. E uma das coisas que o negro pode contar no Brasil é como é a sua religião, né? Porque quando chegaram aqui, foram obrigados a virar católicos, né? Então, não é nada contra o catolicismo, mas na época também o catolicismo errou, né? Então, não é porque teve um erro no passado que a gente vai continuar com ele. Então, essa é a luta. E a luta do negro hoje é a luta do branco. Porque se as pessoas são religiosas, não há religião que não pregue o amor, o respeito ao outro. Então, quando você diz, eu sou um cidadão, ok, você cumpre seu papel na Constituição. Agora, quando você diz, eu sou religioso, eu acredito num ser superior, você precisa ser 2 vezes cidadão. Né? Você precisa, então, por amor ao seu Deus, por professar a sua fé, você precisa amar o outro. Se você ainda não consegue chegar lá, o mínimo é respeitar, não é? Exatamente, com certeza. O mínimo é respeitar, né? Para que a gente possa, né, crescer do ponto de vista social, né? Para que a gente possa ter na nossa sociedade espaço para todos. Na verdade, nós temos já, só que esses espaços eles acabam não sendo acessados por todos e todas da maneira que deveria por conta, né, de todas essas violências que acontecem. E isso que você falou da luta, né, a luta da população negra, ela tem que ser uma luta da sociedade, né, porque primeiro que quem inventou a escravização não fomos nós, né, quem faz, né, todo o movimento aí que tenta diminuir, que é violento, né, com as culturas, com as nossas, os nossos símbolos, né? Não somos nós também que criamos essa violência. Então, essa luta, ela precisa ser da sociedade. Enquanto ela for uma luta só da população negra, a gente não vai avançar. Né, a gente precisa avançar. E em muitas coisas, né, eu preciso reconhecer que muitas coisas foram conquistadas, temos ainda muito para conquistar, tem um longo caminho, mas muitas coisas aconteceram. E enquanto a gente estava conversando, eu estava lembrando aqui de uma pessoa que é muito especial para mim e para o trabalho que nós fazemos. Eu, Janine, não tenho uma religião específica, eu encontro respostas em muitas religiões, mas eu respeito e sou uma grande estudiosa do assunto, tenho
muita curiosidade, que me leva a estudar muito sobre essa temática. E é preciso, né, aqui falar e reconhecer a importância do que um pastor, né, que é o Kleber Lucas, de tudo que ele fez e vem fazendo para essa cultura de paz nas religiões, né? Eu sei que tiveram muitos outros, mas ele foi um dos que liderou esse movimento para que esses terreiros, né, essas casas, parassem de ser atacadas. Ele, inclusive, se mobilizou, e olha, ele é pastor evangélico, né? E ele se mobilizou, né, junto com outros também, para, inclusive, reerguer espaços que foram destruídos, casas e terreiros que foram destruídas. E isso me marcou tanto, sabe? E eu tenho tanta admiração por ele enquanto ser humano. E, de novo, não estou falando da religião dele, estou falando dele enquanto ser humano e enquanto uma pessoa coerente, a partir do momento que, como você mesma colocou, e eu concordo, se você tem uma religião, se você acredita num ser, né, superior, se você acredita e prega, né, o que é o amor, que Deus é amor, como você pode destruir o outro? É incoerente, de fato, né? Então, assim como o Kleber é um exemplo, né, vem sendo um exemplo, eu sei que tem muitos outros, e pessoas de outras religiões também, católicos, né, outros pastores, outros padres, líderes de outras religiões, que vem pregando essa cultura de paz, que inclusive quando tem um movimento, né, tem um movimento que as pessoas vão para as ruas, inclusive, pregando essa cultura de paz, a gente tem ali gente de todas as religiões, e isso é muito esperançoso para a gente, né? Eu acho que isso dá um ânimo. Porque tem muitos lugares onde as religiões aproveitam o mesmo templo, o mesmo espaço, e cada dia é uma que professa a sua fé, né? E isso Sim. Não diminui nenhuma e nem engrandece a outra. Isso é realmente uma coisa igual, né? Nós Exatamente. acreditamos, as pessoas acreditam, mas cada um tem a sua maneira. É como um presente que você dá para alguém, né? Eu posso achar que o melhor presente é uma flor, a outra acha que é um chocolate, o outro acha que é uma joia, o outro acha que é um sorriso, o outro acha que é um abraço, mas de qualquer forma, todos nós estamos pensando numa maneira de dar um presente. A religião é igual. Cada um tem a sua e cada um professa da forma que for. O que nós precisamos é não diminuir o presente do outro, né? Você só deu um abraço. Bom, esse é um problema meu, não é seu que deu uma joia. Então, eu acho que é essa a questão que a gente precisa conversar. Agora, Janine, há muita coisa a ser feita, muita coisa a ser mudada, mas como você falou, e eu gosto sempre de ver assim essa luz, né? De essa esperança, ou como dizia Paulo Freire, o verbo esperançar, né? A esperança que a gente tem, porque já acontecem muitas coisas, né? Esse fato, por exemplo, de pensar em colocar o interreligioso dentro das escolas, né, no currículo escolar, o fato de grupos interreligiosos tem no mundo inteiro. O Brasil tem muitos encontros sobre isso, eu participo, inclusive, de alguns grupos. Então, há muita coisa se fazendo para pensar nisso. Então, há muita esperança, não há? Há muita esperança. Eu acredito que a educação é o caminho, né? Eu acho que a gente não consegue pensar em nada que fuja, né? Que saia aí dessa perspectiva pela educação. Acho que precisamos ter uma atenção, um cuidado com a formação dos professores, para que a gente, tentando acertar, não crie uma potencialização do que já está errado, né? E eu falo isso porque temos uma lei federal, que é a Lei 10.639, ela faz parte da LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, e essa lei ela fala sobre a obrigatoriedade do ensino da cultura africana e afro-brasileira nas escolas. É uma legislação federal vigente,
que praticamente não é atendida, e quando é atendida, muitas vezes, na verdade, continua não sendo atendida porque algumas ações são feitas de maneira equivocada e que acabam reforçando um preconceito, reforçando o racismo. É intencional, né? Não. Às vezes a escola, o professor, ele está querendo fazer alguma coisa, só que a gente tem que ter sempre em mente que ninguém dá o que não tem, né? A gente precisa de uma formação. Vamos trabalhar as questões do ensino, né? A partir da cultura, da diversidade religiosa, é essencial, importantíssimo. Eu acho que isso é indiscutível. Mas como? Como esse professor ele vai abordar isso na sala de aula? Como que um projeto pedagógico vai abarcar isso dentro do currículo? A gente tem que ter muito cuidado e isso tem que partir de políticas públicas, porque se cada um fizer do jeito que acha melhor, não, como dizem os meus sobrinhos, vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Então, e a gente também não pode esquecer que o Brasil, infelizmente, ele tem esse problema do racismo, dos preconceitos, dos estereótipos. Então, não é uma coisa que a gente pode deixar solto, né? Que a gente pode, olha... Janine, isso é uma coisa, enquanto você falava, eu estava aqui me lembrando, né? Quando você fala assim, você é de origem italiana, de origem espanhola, por que você não tira o seu passaporte italiano, a sua cidadania espanhola, portuguesa? Aí é tudo muito chique, porque você vai conhecer a sua história, né? Então, de onde vieram os seus familiares, isso vira até um glamour, né? Agora, por quê? Porque também é importante conhecer a própria história, claro, da família italiana, da família espanhola, e por que não conhecer a nossa própria história dos brasileiros? Porque o Brasil, ele fica maravilhoso quando recebia imigrantes, é a terra que acolhe todo mundo, mas a terra de quem trabalhou aqui, de quem foi escravo, de quem morreu, de quem passou, essa terra, ela tem que ser reconhecida. Ela é muito mais do que ter acolhido os imigrantes, não. Ela é uma terra onde muita gente sofreu, chorou, lutou e morreu, né? Então, nós precisamos não lembrar com sofrimento disso, mas com orgulho, né, dos nossos antepassados, dos antepassados dos negros que realmente construíram esse país. E continuam construindo, né? Porque a grande maioria hoje do povo brasileiro pobre, que ganha pouco, que mora mal, que estuda mal, é negra, né? Exatamente. E quando a gente conhece, né, a fundo essa construção histórica, o conhecimento ele é muito libertador e ele traz para a gente um compromisso, porque depois que você sabe, você não fica mais isento, né? Então, quando a gente estuda a história do Brasil e vê, né, se a gente pegar só as leis ali, né, de 700 até ali, final, né, de 1800, 1900, a gente vai ver a quantidade de legislações que foram criadas e que praticamente dizimaram, né, o nosso povo, que dizimaram as nossas perspectivas e que, quando isso pôde ser retomado, foi muito mais lento e muito mais difícil. Então, quando a gente entende o mecanismo e o que aconteceu, a gente só tem duas opções. Ou a gente trabalha para que essa realidade mude, para que as pessoas negras tenham acesso à educação de qualidade, para que as pessoas negras tenham acesso à saúde, educação, bem-estar. Todas as pessoas, né, tenham acesso, mas eu estou fazendo esse recorte das pessoas negras por conta da escravização. Ou a gente faz isso, ou a gente ignora, mas a gente nunca mais vai poder dizer que a gente não sabia, né? A gente nunca mais vai poder dizer, mas eu não sabia que era assim, né? Eu não sabia que as pessoas negras não podiam ser alfabetizadas. E se uma pessoa branca, né, fosse pega ensinando uma pessoa negra a ler e escrever, ela podia ser presa, né? Então, não só as pessoas negras não podiam ir na escola, como se alguém ensinasse elas a ler e escrever, essa pessoa poderia ser presa,
né? Quando a gente pega todo o processo de saúde pública no Brasil, como se deu o que a gente vê agora, né? Dos hospitais lotados, a saúde pública ainda utilizada pela maioria da população negra, e ela não é boa ainda tanto quanto poderia, porque quem mais usa são as pessoas pobres e negras, né? Se a saúde pública fosse para todos, de fato, né? A educação, a saúde, né? Talvez ela fosse melhor. Então é entender, e não é acreditar na Janine, né? Não é acreditar só em você, não é acreditar, mas fulano disse, eu não concordo. É histórico, a gente está falando de dados. Não precisa acreditar no que a gente está dizendo. Estude. Dá um Google, né? Dá um Google. Dá um Google, isso. Vai na biblioteca, vai estudar. Vai estudar. Isso, olha as vai datas, estudar. Compara. Né? É isso. Exatamente, vai estudar, né? A gente precisa entender a nossa história. O que foi a nossa história, né? O que foi a lei do ventre livre, o que foi a lei do sexagenário, o que foi a lei de bois, né? A educação, né, tá do jeito que tá, a escola pública, infelizmente, passa por tantos problemas. Nossa, o que isso tem a ver com a lei de terras, né? Onde só quem podia entrar na universidade eram jovens cujos seus pais, suas mães fossem donas de terra. Se sua família não fosse dona de terra, você não tinha direito legal de entrar na universidade. E quem eram essas pessoas? As pessoas que tinham sido escravizadas. Então, por quê? Da onde vem essa dificuldade das pessoas negras acessarem a universidade? Que são as pessoas mais pobres e, consequentemente, as pessoas negras. Isso vem de uma construção histórica. Então, vamos estudar. E vem também de uma questão da fé deturpada, né? De uma religião deturpada. Porque se Totalmente. A sua religião ensina, se o Brasil é um país de a maioria católico, portanto cristão, né? Então, o que disse Jesus? Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Isso ele disse há mais de 2000 anos. Isso não é novidade, não veio não é novidade. Internet, não foi no grupo do WhatsApp, tá certo? Pois é. Todo mundo já sabia disso. Então, desde o começo, desde quando começou a escravidão, tudo isso, enfim, toda essa barbaridade que foi feita, as pessoas iam à igreja, né? Então, Sim. como que você vai à igreja, você comunga, você recebe o corpo e o sangue de Cristo, sai de lá e assina uma lei totalmente contrária ao ser humano e totalmente contrária ao que acabou de ouvir na missa, né? E muitas vezes a Igreja Católica também errou, porque ela abençoou essa situação, ela concordou com essa situação. Então, as coisas passaram, elas foram erradas, né? Então, agora, o que a gente tem a fazer? É fazer cada vez mais mesmo, disseminar a cultura do encontro, a cultura da paz, dizer, nós erramos, vamos em frente, mas hoje nós somos civilizados a ponto de saber, de ter conhecimento, de ter essa troca e de, fundamentalmente, até através da sua fé, respeitar o outro. Isso é fundamental para que a gente viva melhor. Não é? Eu fiz aqui até um discurso, mas sabe, Janine, não, mas é verdade. Eu fico doida com isso, porque eu acho que é tão natural, é tão normal, e as pessoas desligam uma coisa da outra, sabe? Quando interessa, você chama Deus. Quando não interessa, não. Isso não tem nada a ver com religião. Não, tem tudo a ver. Como eu digo, tudo tem a ver com tudo. Então, você é um único ser humano, você não é uma pessoa dentro do templo, fora do templo. Você é um único ser humano. Você não é uma pessoa dentro do seu trabalho e outra na sua casa. Você é o mesmo ser humano. Então, você precisa, já no mundo não está globalizado, você também tem que ser globalizado. Você não pode ser uma pessoa num lugar e outra no outro. Né? É verdade. Não é? Com certeza, eu acho também. Acho que a gente tem que ser coerente, né? Acho que o mundo está carente de coerência. E a gente não está falando de igualdade para o que a gente acha que são os iguais, né? Porque tem muito isso ainda hoje. Eu sou mais humano, eu sou respeitador, eu sou legal, eu sou complacente até,
com aqueles que eu identifico como o meu igual. Quem não é igual, né? Quem não faz parte aqui do meu grupinho, então eu não tenho essa mesma responsabilidade. E não pode ser assim, né? A gente está falando aí de um mundo que, infelizmente, tem vivido cada vez mais violências no mundo inteiro, e por conta dessa intolerância, né? Por conta dessa ideia extremamente equivocada e perversa de que uma cultura é mais importante do que a outra, uma religião é mais importante do que a outra, enfim. Então, de fato, e é todo mundo que perde. Claro que em alguns grupos perdem, alguns pagam até com a própria vida, mas no final das contas é uma sociedade doente, né? A gente tem uma sociedade fragilizada, uma sociedade que a gente não pode nem usufruir, né, desse mundo tão maravilhoso. Olha, eu estava pensando esses dias, né, vendo umas fotos no Instagram de uma amiga que está passando férias na Bahia, que é um lugar que eu amo de paixão, e eu estava vendo as fotos pensando que mundo maravilhoso a gente vive, que lugar esplêndido, sabe? O pôr do sol, o nascer do sol, tudo é tanta maravilha, é porque o dia a dia vai colocando a nossa atenção, né, em outras coisas, e a gente às vezes para muito pouco para ver o nosso redor, mas é tanta coisa linda, a tonalidade do céu quando, né, o dia está ali fechando para uma chuva que fica aquele azul escuro. Gente, é tanta grandiosidade, sabe? É tanto mistério. Esses dias uma criança, né, um menino de acho que de seus 9, 8 anos, me perguntou: Janine, quem você acha que é Deus? O que é Deus para você? E aí eu fiquei, caramba, que pergunta, né? Aí eu falei, me veio assim, falei, olha, Deus é um mistério. Eu não sei explicar o que é Deus, né? Para mim, Deus é essa falta de resposta. Deus é um mistério, porque para mim, né, quando eu olho para esse céu, quando eu vejo uma mãe amamentando, quando eu vejo alguma coisa minha caiu no chão e você para e pega para mim, isso é Deus, para mim. Porque quando você fala no céu escuro, né? Você vê, esse país, a diversidade é tão grande que no Nordeste você diz o quê? Tá lindo para chover, né? No Sudeste, as pessoas dizem, meu Deus, vai ter enchente, eu tenho medo da chuva, né? Então, verdade. Assim, até nisso você vê a água tão necessária para a nossa vida e nós encaramos a chuva de formas diferentes. Não é que eu não goste de chuva, mas não é isso. É a necessidade. É por isso que o conhecimento ele é muito importante para você adquirir mesmo, né? Ter um pouco mais de cultura, mas principalmente para você poder respeitar o ponto de vista do outro, não é? Com certeza. É a essência, né? É o mais importante. Janine, você acha que tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre esse tema que eu não te perguntei? Olha, eu acho que a gente falou sobre bastante coisa, estou muito feliz, né, com tudo que a gente discutiu. Acho que deixaria mais uma mensagem, assim, para que a gente fale mais sobre isso, para que a gente tenha esses espaços, né, dessa temática que eu acho que é muito pouco discutido, sabe? Até para a gente colocar, você deu um exemplo muito, muito bacana, foi a questão lá da calça comprida que a gente estava falando, né? Um aluno, ele vai fazer educação física, tem que colocar uma calça comprida, mas ele não usa essa roupa e então ele não vai fazer a atividade. Às vezes esse aluno ele sofre algum tipo de deboche e tudo mais. Eu acho que para a gente poder concordar ou discordar de alguma coisa, a gente precisa discutir o tema. A gente não pode se fechar na nossa opinião, né? A gente precisa ouvir o outro. Mesmo que a gente não concorde e siga nessa nossa opinião, ou a gente vai ter também a oportunidade de mudar de ideia. E que a gente não tenha vergonha de mudar de ideia. Faz parte mudar de ideia. É bom mudar de ideia, né? Não tem essa coisa de, não, eu sempre achei isso e vou seguir assim. Se permita, porque eu acho que a vida ela é dinâmica, né? A gente pode sim ter outras
ideia. A gente precisa falar sobre isso mais vezes, em mais espaços, sobretudo na área da educação. Certo. Janine, olha, muito obrigada. A sua entrevista foi maravilhosa. Você é uma pessoa tão premiada, né? Premiada internacionalmente. Nós vamos deixar o seu currículo aqui no YouTube, no texto que fica, para que as pessoas saibam não só da sua importância, mas da sua importância acadêmica, né? Uma luta que a gente sabe que é para poder trabalhar, publicar, editar livros e tudo mais. E também eu faço um convite a você que está nos assistindo, que deixe aqui os seus comentários. Você concorda com essa nossa conversa? Você acha mesmo que existe muita intolerância aqui no Brasil? Você concorda que a intolerância religiosa, ela muda a vida das pessoas que são atacadas? Você concorda que é necessário respeitar sempre o ser humano em qualquer ponto de vista? Janine, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pelo seu tempo, mas o que eu quero mesmo é agradecer o seu trabalho, o seu empenho. Uma pessoa tão jovem como você, que tem tantos prêmios, uma pessoa tão importante na área acadêmica, na área da educação e nessa luta que ela é legítima e que ela é de todos nós contra o racismo no Brasil. Muito obrigada.